Glória a Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus, né? Nessa tarde, mais uma tarde de terça-feira, tarde da bênção, né? Aí, hoje, realmente é o último dia do mês, né, irmãos? Dia 30, né? Aleluia, de setembro. Começa um novo mês, né? Amanhã. E é motivo de nós glorificarmos o Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Passamos mais esse mês aqui com você, com vocês, né? Amigos, irmãos, né? Aqueles que sempre estão conosco, a gente se alegra, né? Pela sua vida, pela sua casa, sua família. E temos orado por vocês, né? E sei que vocês oram por nós, né? Eu, meu esposo, pastor Luiz, estamos aqui, né? Somos da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, aqui na rua Joaquim Nabuco 1167, na sede aqui de Presidente Prudente. Glória a Deus, né, irmãos? Então eu louvo a Deus porque Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Fica cortando. E é isso. Paz o Senhor, Val. Deus o abençoe em nome de Jesus. Às vezes entrou mais alguns irmãos, mas a gente não pode ver todos aqui, né? Que Deus abençoe a sua família, casa. Irmã Vilma, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus. Você, o Marcelo, a Ana, né? Que Deus abençoe vocês poderosamente, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado seja o nosso Deus. Paz do Senhor, Grazi, você, o Bio, as meninas, que Deus os abençoe. Sua casa, família. Rosimeire, Deus abençoe minha sobrinha. Você, sua casa aí, onde você tá. Acho que você tá aí na casa do seu pai, né? Meu irmão, Moacir. Que Deus abençoe, Moacir, a Rosa, toda a família aí, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém, Grazi. Já tem um pedidinho aqui, tá? A gente vai estar mencionando, sim, o nome do seu pai. Pastor José, Deus abençoe, amada. Amado, né? Nosso pastor querido. Aqui tem pedido também para o Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai estar mencionando. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor, irmãos, por essa tarde, né? Tarde maravilhosa. Aleluia. Um tempo meio estranho, né? Pode ser que venha chuva. Aleluia. Mas aí está na vontade de Deus, né? Tudo está na vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero estar lendo alguns versículos aqui da palavra de Deus para nós meditarmos um pouquinho nessa tarde. Aleluia. No capítulo de Jeremias, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Eu vou ler esse capítulo aqui de Jeremias, um capítulo muito lindo, né? Onde aqui é a vocação de Jeremias, não. Ezequiel. É que eu tava procurando umas coisas de Jeremias hoje, e aí confunde, né? É tantos profetas, né? Glória a Deus. Um mais abençoado que o outro, né? Que tem cada palavra maravilhosa para nós, né? Então é Ezequiel, capítulo 2. Então é a vocação de Ezequiel. Nós todos temos uma vocação, viu, irmãos? Você tem, eu tenho, né? E aqui a gente vai descobrir algumas coisas, aleluia, do que Deus tem e o que Deus quer das nossas vidas, aleluia. Então Ezequiel, capítulo 2, diz assim: esta voz me disse, que seria Deus falando, né, irmãos? Glória a Deus. Elaine, Deus abençoe, amada, você e sua casa também, família. Já mencionei aí todos vocês, meu irmão, minha cunhada. Deus abençoe Elaine, Maurício, Murilo, Arielle, né? A Helena, esposo da Arielle, enfim, todos aí da sua casa, né? Ezequiel, capítulo 2. Ercília, Deus abençoe, amada, você e sua casa, em nome de Jesus. Nessa tarde, aqui também já tem pedido de oração por você. Elizabeth Ribelato, Deus abençoe, amada, você também, sua casa, família. Ezequiel 2 diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito que falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. Deus abençoe, irmão Edno. Você e sua casa, família, irmã Thelma, noite gostosa ontem, né? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes,
que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais que prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assuste com seus rostos, porque são casa rebeldes. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Paz do Senhor, irmã Marilene, Deus abençoe, amada querida, em nome de Jesus. Amém, amada. Tem pedido aqui já para você também, né? Glória a Deus. Andréia, minha querida, também aí do Paraná, minha sobrinha, Deus abençoe você e sua casa, todos aí da sua família, em nome de Jesus. Então, amados, eu li aqui o capítulo de Ezequiel. Se você também quiser abrir e ler depois aí onde você está, Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Olha aonde eu li que aquilo que Deus colocou para Ezequiel fazer. Irmãos, às vezes Deus nos pede coisas difíceis, né? E nós, às vezes, não damos importância para aquilo que ele pede. Aqui ele pediu para Ezequiel falar à casa de Israel. E hoje, nós aqui somos a casa de Israel, somos o povo escolhido também de Deus. E as nações que a gente tem que falar são como essas aqui, ó. São casa rebelde, né? São pessoas que têm semblante obstinado, coração duro. Hoje não é diferente como naqueles dias de Ezequiel. Vocês perceberam? Não é diferente. É a mesma coisa. A Ercília está pedindo oração para alguém, você pôs? Valdisson. Aqui. A gente vai pedir, Ercília, Valdisson, né? Valdisson José. Está com depressão. O Luiz vai marcar aqui o nome dele. A Ercília está pedindo oração. Irmãos, vão colocando, né? Se não der tempo da gente ver agora, no finalzinho a gente lê e ora também, tá bom? Então, queridos, Deus mandou Ezequiel falar àquela nação naqueles dias. E hoje, para conosco, não é diferente. Deus, ele também fala conosco. Quando ele põe essa expressão, põe-te em pé e falarei contigo, irmãos, é uma expressão de um chamado. Todos nós temos um chamado de Deus para nós fazermos algo para ele. Nós não estamos aqui, né, para ficar de braços cruzados, às vezes indo à igreja 1, 2 vezes na semana, final de semana e pronto. Não, Deus tem nos chamado como ele chamou no passado tantos homens e mulheres, né, que ali fizeram a obra de Deus. Ezequiel foi um dos profetas que Deus chamou para falar à casa de Israel. E ali não era fácil, como nos dias de hoje, como eu falei aqui, semblantes obstinados, duro de coração. Irmãos, você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa fala assim, eu já conheço, eu já tenho, né? Eu já tenho Jesus, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra. E na verdade não conhece nada, porque não aceita nem ouvir, né, aquilo que a gente às vezes tem para falar. Então essa frase significa que de pé, em momentos de fraqueza, quantas vezes nós sofremos, não é verdade? E o Senhor, ele fala sempre para nós, mesmo esses momentos de fraqueza, que há sempre um recomeço. Há sempre um recomeço. João Lima, a paz do Senhor, irmão, Deus abençoe o irmão, toda a sua casa e família, né? Orar pela saúde do Senhor, vamos orar sim, em nome de Jesus. Pastor João, né? É o pai da Rose? Acho que sim. Então, amados, nós vemos que essa frase é algo assim que
Deus falava com Ezequiel de maneira assim com que ele ouvia e colocava em prática. Às vezes, nós também passamos momentos, né, que parece que estamos fracos, estamos falecendo, né, a nossa força está fraca. Mas o Senhor é aquele que nos levanta, é aquele que fala conosco de maneira de que nós entendemos. Essa palavra aqui eu acredito que você entendeu. Filho, filha do homem, ponte em pé nessa tarde e eu estou falando contigo. Os momentos não é fácil nos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Tanto para falar de Jesus, como coisas que estão acontecendo no mundo, né, perto de nós, no nosso Brasil, a nossa cidade. Quantos estão precisando de Jesus e nós muitas vezes estamos prostrados, estamos sentados, de braço cruzado e não querendo nada com as coisas de Deus. Paz do Senhor, irmão Marcelo, Deus abençoe, amado, você, sua casa e família. Irmã Luísa, Deus abençoe, amada, você, sua casa e família. Aqui já tem oração por você, por vocês. Irmãos, quantas e quantas vezes nós precisamos atentar àquilo que o Senhor fala conosco. Precisamos estar com nossos ouvidos atentos. A voz do Espírito Santo. Porque o nosso Deus, na sua palavra, Ele sempre nos incentiva a estar na dependência dEle. Porque quando nós saímos da dependência de Deus, irmãos, nós sofremos as consequências. Se nós deixamos de estar na presença de Deus, nós sofremos as consequências na nossa casa, às vezes no meio da nossa família, às vezes nós mesmos, uma enfermidade. É difícil, é. Hoje, antes do almoço, irmãos, de verdade, eu estava quase me arrastando. Porque a minha perna estava doendo tanto que eu quase não consegui fazer meu almoço. Mas será que Deus, Ele não tem poder de curar? Tem. E Ele quer curar? Quer. Mas da maneira dEle, do jeito dEle. E às vezes Ele ainda tem que tratar conosco, não sei. Eu não sei o que está acontecendo com você, talvez em meio à enfermidade, luta, né, dificuldade financeira, falta de trabalho. Um filho dando trabalho, dando problema, uma filha, esposo. Irmãos, são tantas coisas. Mas Deus te diz nessa tarde, põe-te em pé e falarei contigo, porque eu estou falando já. E vai falar muito mais daqui a pouquinho. Porque o nosso Deus não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Essa palavra não é fácil, irmãos, a gente suportar a prova. Mas nós precisamos suportar ela de pé e não prostrados. Aqui quando Ezequiel foi chamado, ele estava ali sentado quando Deus pegou ele e colocou ele de pé mesmo. Aqui fala, olha, esta voz me disse, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Esse ponte em pé, irmãos, é se despertar. É se pôr em uma direção, em uma posição. E não ficar de qualquer jeito na presença de Deus, não. Ah, tanto faz, se fez, fez, se não fez, deixa de fazer. Ah, se vai, vai, se não vai, não dá certo. Não, não é assim, o mundo é assim. Nós que confiamos em Deus, né? No nosso Pai Celestial, em Jesus Cristo, Espírito Santo que ajuda, que intercede por nós, irmãos, não somos assim. Ah, se der certo, dá, se não dá, tanto faz. Não, vai dar certo, vai acontecer, vai abrir portas, Deus vai curar, Deus vai agir nessa providência, Deus vai estar no controle da minha vida, da minha casa, da minha família. Irmãos, é dessa maneira. É dessa maneira que Deus, Ele quer agir em nós. Mas nós temos que tomar uma posição.
Ai, não sei, será que eu vou na igreja? Ai, será que dá, não dá? Ai, eu tô cansado, tô fadigada, eu trabalhei o dia inteiro, eu trabalhei ontem, hoje, vou trabalhar amanhã, e enfim, mas não vai, e deixa de servir esse Deus, porque é na igreja que nós ouvimos a palavra. Na minha casa eu posso ler, meditar, né? Pedir para que Deus fale comigo. Sim, orar. Tudo isso é importante fazermos sim em casa. Mas a comunhão junto ali com os irmãos é diferente, irmãos. É diferente você participar. Às vezes não tem condições, a gente entende. Há pessoas que não têm condições de ir, né? E tem buscado a Deus, sim, né? Na sua casa, né? Ali no seu jeitinho. E Deus também está com essa pessoa. Mas aquele que tem condições, irmãos, e renega de ir à casa do Senhor, buscar a Deus, buscar Ele em espírito e em verdade, né? Em comunhão ali na igreja, irmãos, está pecando, está falhando. A Elaine está pedindo oração pelo Murilo. Então, queridos, vai fazer uma prova. É tempo de nós nos posicionar. Ali o profeta teve que se posicionar, porque quando Deus falou, põe-te em pé, acho que ele ficou meio assim, mas ali o Espírito entrou nele e pôs ele em pé. Realmente. Ah, mas Deus só fala conosco de pé? Não, querido. Não, Ele fala conosco de toda maneira. Se eu estiver deitada, se eu estiver sentada, não importa a maneira. Mas tem hora que Deus tem que nos despertar para algo maior. E aqui Ele chamou, né, Ezequiel para falar para aquelas nações ali de Israel com semblante obstinado, coração duro. É isso que nós temos achado nos nossos dias, irmãos. Pessoas de coração duro, às vezes da nossa própria família. A gente tem falado de Jesus, tem tentado levar para a igreja e assim mesmo não quer fazer a parte deles. É muito triste, irmãos, a gente fica muito triste. Mas a salvação, ouve bem, a salvação é individual. Eu não posso levar o meu marido comigo. Ele não pode me levar. É cada um por si. Entendeu? Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que, né, me despertar. Eu tenho que tomar uma posição daquilo que eu quero para minha vida, para minha casa e para minha família. Amém, queridos? Esta é a palavra que Deus tem para nós agora nesse começo de live, né? Não vou me prolongar, porque senão fica muito, né? Jusileia Cardoso, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, né? Seus filhinhos, esposo, os negócios, né, de vocês. A gente não apareceu mais, né? É corrido, irmãos. É corrido, amada. Mas a gente tem lembrado, olha, a gente precisa ir lá. Mas a gente aparece sim, viu? Em nome de Jesus. Dá um abraço, estamos com saudade de vocês. Irmãos, é isso. Deus, Ele sabe das nossas vidas, queridos. Sabe o que nós precisamos. Mas eu preciso também tomar uma decisão muitas e muitas vezes, né? Na minha vida. Para que Deus continue a trabalhar em meu favor. Em favor da minha casa e família. Amém, queridos? Então é essa palavra que nós tínhamos nessa tarde. E eu quero estar aqui mencionando vários pedidos de oração. Estamos aqui com o caderninho, né? Caderno abençoado, irmãos, que a gente... Deixa eu voltar aqui um louvor. A gente sempre lembra, né, de orar por esse caderno de oração. Os nomes que estão aqui, as pessoas que estão aqui, né? Aleluia, glória a Deus. Esse João aqui é o esposo da Débora. Ah, tá. Mas é o João. Ô, João, desculpa, né? Eu me confundi a pessoa. Você é o esposo da Débora, né? Glória a Deus, né? Aí do Novo Bom Giovanni. Deus abençoe, amado. Você, a Débora, sua filhinha. Todos aí da sua casa, viu? Então, amados, olha aqui. Oração. Por mim, pelo meu esposo, pastor Luiz, né? Precisamos. Somos carentes e necessitamos de oração. Meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, precisa, irmãos. Orem por ela, né? Ela chama Rosa. Ela precisa bastante, meu irmão. Minha irmã Luci também precisa, ela, sua casa, saúde,
e, né, libertação, cura ali, né, restauração. Minha irmã Márcia também precisa, né, tanto de saúde, né, libertação ali dos filhos. Que Deus continue trabalhando nos corações ali, né? Ela mora em Campo Grande. Pela Simone, seu esposo, Luiz, toda a família da minha sobrinha Simone. Que Deus salva, liberte ali também. Pela Andréia, toda a família ali no Paraná. Que Deus põe as mãos também com cura, com libertação, restauração, né? A vida do André. Graças a Deus, meu sobrinho, né? Que eu já pedi oração aqui, já voltou, né, aí devagarzinho, já está fazendo algumas entregas, que ele tem um restaurante. Então eu agradeço, né, as orações, que dia a dia ele está se recuperando em nome de Jesus. Pela Fabiana também, toda a família ali no Paraná, da minha sobrinha Andréia, sua mãe, toda a família. Irmão Bento, irmã Cida, irmão Bento também está conosco já à tarde, né? Não mencionei o nome dele. Que Deus abençoe, irmão Bento, sua casa e família. Irmão João e Maria, né? Nós também vamos orar por eles. Pela Daiane, a minha sobrinha, filha do Natan, esposa do Natan, está precisando de oração, irmãos, né? Está com um probleminha. Pela irmã Nina, irmão Márcio, né? Que Deus abençoe também eles, sua casa e família. Pastor José, né? Nosso amado pastor, né? Querido. Vai passar por um procedimento daqui uns dias, né? Não foi marcado ainda, mas a gente já de antemão, irmãos, vamos estar orando pelo pastor José, né? Ele já teve tantas cirurgias, Deus já fez tanto milagres na vida, né, deste homem de Deus, né? E nós cremos que não vai ser diferente dessa vez, né? Deus vai prover o melhor para o servo dele. Então, pastor José, vamos lembrar de orar por ele. Nossa irmã Eunice, irmão Osvaldo, vamos orar por essa família. Irmã Ercília e toda a família da irmã Ercília, né, irmã Ercília? Pelo seu filho, por famílias aí que você... Valdisson, né? Valdisson José tá com depressão, vamos continuar orando, não é fácil, né? São coisas que o inimigo tenta lançar sobre a família, né? Para tentar destruir. Mas o Senhor é aquele que tem a bênção e a vitória em nome de Jesus, né, amados? Vamos estar orando, sim, pela família, irmã Ercília. Pela irmã Alcina também e toda a família, libertação, saúde. Pelo Éder Job e Benedito Job, saúde e libertação. Pelo João, pai da Graziele, né? Vamos continuar orando, irmãos, vamos orar, né? O irmão, ele está com um probleminha sério, mas que Deus possa pôr as mãos em nome de Jesus, né? Pelo João também, pai da Célia. Pela irmã Ladi, que é saúde. Pela Beth, por todos os ali da casa, Naide, né? Vamos orar por todos os filhos da Elizabeth. Pelo Luiz André. Pelo filho da irmã Denise William, pelo filho da irmã Marilene, né, Ricardo. Vamos orar por esses jovens, irmãos. É necessário, né, libertação, cura, salvação. Que Deus ponha as mãos sobre eles, em nome de Jesus. Pelo meu tio Tito, ali do sítio, que tem que passar por uma cirurgia nos olhos. Todos ali, meus primos, todos do sítio. Irmã Luísa Bozetti, que está conosco, né, amada? Que Deus abençoe toda a família também, em nome de Jesus. Pela irmã Cidinha e o Edmilson, né? Estão precisando de oração. Também ali o Luquinhas, a Anéia, né, o Jean, vamos orar por eles. José Augusto, o Guto, vamos orar também por ele. Que Deus o abençoe. A Elaine pediu oração pelo Murilo, em nome de Jesus, né? O João, ele está com pressão alta, vamos orar, né, João? Que Deus te abençoe, amado, né? Controlar sua pressão em nome de Jesus, né? É isso, amados, nós estamos aqui para, aleluia, um abençoar o outro. Nós daqui orando e você daí orando também, nós aqui orando por você, você por nós, Deus vai agir em nome de Jesus. Obrigada, irmã Luísa. Eu creio que Deus já me curou em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Então, amados, é isso. Pela V-Shows também, eu estava esquecendo, irmãos, ainda tem mais aqui. V-Shows pelo Júnior, sua mãe, né? Ele, a mãe, a família, irmã Creuza, em nome de Jesus. Pelo nosso Brasil, não podemos esquecer, por Israel, pelos missionários a campo.
Amém? Então, mais algum pedido que entrar na live, a gente vai estar orando no finalzinho dela, em nome de Jesus. Vamos orar então, sem perder tempo, né? Aleluia, nos colocar na presença do Senhor, porque o pastor Luiz está aqui com uma palavra também bem quentinha, aleluia, para nós, né? Aleluia. Então, vamos orar para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe, Beth, você aí, o Natan, vocês aí que estão ali em Regente, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua providência, pelo teu amor, Senhor, que é grande para comigo, meu esposo, e para com todos os irmãos que estão conosco nessa tarde, para com todos aqueles que vão entrar num outro horário, num outro momento, vai compartilhar, vai comentar. Deus, eu sei que o Senhor conhece a necessidade de cada coração. Nessa tarde, ó Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso intercessor, leva diante do Pai a nossa oração nessa tarde. Que haja cura, libertação, que haja restauração, que haja o mover do Teu Espírito Santo para abrir portas de trabalho, portas de providência. Libertar os jovens, Senhor, da opressão, daquilo que não agrada a Deus. A prova que o Murilo vai fazer, Senhor, põe as mãos que dê tudo certo. Pai, em nome de Jesus, cada pedido, Pai. Essa depressão, Pai, do filho da Ercília, queima, Deus, tira, Pai, em nome de Jesus. Há poder no teu sangue, Senhor, sobre a vida desse rapaz, desse homem, Senhor. Tem misericórdia, Deus, dessa família, Pai. Em nome de Jesus. Os demais pedidos de oração, os nossos pedidos de oração, são tantos, Pai. Cada enfermidade, muitas vezes, difícil para o homem, mas para ti, Senhor, não há nada impossível. Todo Alzheimer, todo câncer, todo mal, seja repreendido agora, que sai em nome de Jesus. Dê saúde a essa mulher, a este homem, Senhor. Oh Deus de poder e graça, em nome de Jesus. Continua a trabalhar no coração de vidas, de famílias, ó Pai, da nossa nação. Quebra o laço, desfaz as barreiras, a armadilha do diabo contra a nossa nação, o Brasil, Senhor. Liberta a nossa nação da idolatria, feitiçaria, Pai, da opressão maligna, Senhor, da corrupção. Deus, tem misericórdia. Israel, a sua nação, Senhor. Apazigua toda a situação de guerra naqueles países de guerra, Senhor. Liberta, Deus, cada um ali, Senhor. Os missionários, dê paz e alegria do Teu Espírito Santo, para levar a Tua palavra onde, Pai, nós não podemos ir, Senhor. Mas eles vão, Pai, levando, muitas vezes chorando, com dificuldade. Pai, ajuda os missionários, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos nessa tarde, juntos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ah, o Júnior, né, que é o viúvo da Andresa. Amém, Ercília, vou marcar aqui, depois a gente vai estar fazendo uma oração também específica. Amém, querida? Que Deus abençoe, irmãos. Eu vou passar aqui para o pastor Luiz, que ele já está com uma palavra aqui para nós ainda mais. Amém? Glória a Deus. Não sai daí, não. Manda para alguém essa live aí, alguém que está precisando dessas palavras, que Deus, né, possa falar ao coração. Amém? Deixar falar até acabar. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, papaizinho amado, pela vida da Ivone, né? Isso porque tá meia boca, né? Imagina se tiver inteira. Deus tem bênção, com certeza. Por isso é que nós temos que perseverar. Aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? É o que eu sempre tenho falado para ela. Quando nós lançamos mão no arado, não podemos olhar para trás. Luta, quem é que não tem luta? Dificuldade, aflições, muitas, mas o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele nos ajuda a vencer todas. Por isso que Ele nos ensina, lá no livro de Hebreus,
olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Não adianta, meu irmão, deixar de olhar para Jesus. Nós sabemos que jamais vamos conseguir a vitória, jamais vamos conseguir alcançar os objetivos. Quando a pessoa ela lança a mão no arado, ela tem que realmente colocar a sua fé, viver pela fé, depender de Deus através da sua fé, sabendo que Deus não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmão. Deus ele prova, Deus ele seleciona. Por isso é que nós temos que nos encontrar aprovado para que possamos realmente obedecer e agradecer e agradar o coração de Deus, para que Deus possa honrar a nossa fé. Por quê? Porque é tão difícil, muitas vezes, tão simples dizer: o que tu queres, Senhor, eu farei, né? Mas a falta de fé, ela faz nós adiar. Temos medo daquilo que Deus pode pedir de nós. Imaginamos que talvez Ele faça algo que nos causa dor. Então, muitas vezes, a gente vai adiando, né? Vocês perceberam aí que a Ivone, ela deu uma dura aí em nós, né? Para que nós possamos nos colocarmos de pé, se posicionar, tomar uma direção e seguir em frente nesse caminho que se chama Jesus. Também não se trata apenas de declarar Jesus é o Senhor. Precisamos obedecer. Jesus perguntou: por que vocês clamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Está registrado aqui em Lucas, capítulo 6, 46. Muitos clamam Jesus, Senhor, Senhor, né? Mas não obedece, não se posiciona aquilo que Ele tem nos ensinado através da sua palavra. Se você sente que a sua vida espiritual está estagnada, certifique-se de ter se entregado verdadeiramente ao Senhor. Ou seja, eu não posso ficar em cima do muro, meu irmão. Deus, Ele não reparte a sua glória com ninguém. Para servir a Deus, nós temos que se posicionar. Não podemos ficar em cima do muro. Por quê? Você já reconheceu o senhorio de Jesus? Já abriu mão de tudo? Se a resposta é não, levante as mãos e dê o primeiro passo. Por quê? Quando nós tomamos uma decisão em que o Senhor, Ele nos chama, o Senhor, Ele não força ninguém. O Senhor, Ele nos dá livre-arbítrio, livre escolha. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, eu não posso, irmão, cochear em dois pensamentos. Por quê? Porque sem Jesus nada podemos fazer. Ele declarou, João 15, versículo 5, sem mim nada podemos fazer. E Ele nos chama a um comprometimento com o Senhor, abrir mão dos desejos da carne, a fim de ter mais da presença dele em sua vida.
E para isso nós temos que pedir para que Ele possa nos ajudar nesse compromisso. Comprometa-se. Se também a ir à igreja, você viu o que Deus usou aqui, a Ivone. Esse comprometimento de estar congregando. Porque a própria palavra de Deus, ela nos ensina. Lá em Hebreus, não deixando de congregar. Não deixando de ir à igreja. Mesmo quando tiver vontade de ficar em casa, nós aprendemos aqui que nós temos que estar congregando. Uma vida de oração, mesmo quando tiver vontade de ir para a cama, dormir, ler a palavra de Deus, quando tiver vontade de assistir televisão. E muitas vezes, ao ofertar, ou seja, em vez de estar gastando aquilo que muitas vezes não é bom. Deus vê o seu coração e Ele vai ajudá-lo em seu comprometimento. Com certeza, Deus vai ajudar. Assim como Deus tem me ajudado. Deus também quer te ajudar, mas para isso, você tem que ter um comprometimento com Deus. Se comprometer com uma obra do Senhor. Estar mais na presença de Deus. E para isso, exige uma constância em avançar até o alvo, né? A palavra que a Ivone trouxe para nós foi maravilhosa. Põe-te em pé e eu falarei contigo. É se posicionar. É comprometimento. E aqui em Deuteronômio 5:32, a palavra do Senhor diz: portanto, cuidares de fazer tudo o que o Senhor vosso Deus vos ordenou. Não vos desviei nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, é nesse caminho, olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor ainda diz: tão somente esforça-te e ser muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde queres que andares. Meu irmão, temos que ter coragem, temos que ter determinação para podermos pôr em prática a palavra que Deus tem deixado para nós. Aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 27, a palavra do Senhor diz: não decrines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Irmão, Deus, Ele pede para que nós retiramos o nosso pé do mal, ou seja, daquele lugar aonde muitas vezes não agrada a Deus. Deus, Ele pede para que nós nos colocamos de pé. A palavra que a Ivone trouxe para nós: põe-te de pé, pois eu falarei contigo. O que é isso? É se posicionar diante de Deus. Porque nós vemos aqui em Lucas, o versículo que nós lemos, Lucas 9:62, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por isso, nós não podemos negligenciar o chamado em que Deus tem colocado sobre nossa responsabilidade. Isso é uma
decisão que nós temos que pôr em prática na nossa vida, porque há muitas indecisão. E nessas indecisão, muitas vezes, muitos fazem loucura. E aqui em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheeis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu, porém, o povo não lhe respondeu nada. Então nós vemos aqui que a indecisão, ela faz que determinadas pessoas acabam cometendo certas loucuras. Por isso que o Senhor nos ensina aqui que aquele que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 2, a palavra do Senhor diz: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor cortará os seus altares e destruirá as suas colunas. Então nós vemos aqui a palavra do profeta Oséias, que o nosso coração, ele não pode estar dividido. E é aquilo que eu disse. Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. O que passa são procedências malignas. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele pede para nós se posicionar. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Aqui em Mateus 6,24, a palavra do Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. É aquilo, irmão, que nós estamos compartilhando. Não podemos ter um coração dividido. O nosso coração tem que estar totalmente reservado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Quando a pessoa que lança a mão no arado, ela se distrai, ela se desvia, cria no coração uma indecisão e ela negligencia, ela começa a se desviar. E os seus resultados são danosos. Nós vemos aqui em Provérbios 14, versículo 14, a absorção egoísta que diz: dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração, e o homem bom será recompensado pelos seus. Então nós vemos que a palavra, ela nos ensina para que nós realmente possamos se posicionar naquilo que Deus tem nos chamado. A palavra que a Ivone trouxe para nós, ela confirmou aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Aleluia. Ponte em pé e eu falarei contigo. Nós vemos aqui, disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, há uma necessidade de comprometimento, de estarmos guardando a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Por quê? O desvio,
aquele que se desvia desse caminho maravilhoso, cria-se uma indiferença religiosa. Aquilo que a Ivone passou para nós. Ela não quer ouvir, ela não quer ser corrigida, ela acha que sabe tudo, mas no fim não sabe nada. Por isso, a indiferença religiosa, ela está muito atuante nos dias que nós estamos vivendo. Aqui em Mateus 24, versículo 12, a palavra de Deus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E é o que nós estamos vivendo, irmão. O amor de muitos estão se esfriando. Por quê? Porque não quer ter comprometimento. Se muitas vezes não quer ter comprometimento com os seus pais idosos no seu dia a dia, imagine ter um comprometimento com Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Irmão, é muito difícil. Somente quem vive uma vida de oração, que tem propósito com Deus, que anda no Espírito, aleluia, para poder ter esse comprometimento de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas Deus possa agir, fazer naquilo que nós precisamos. A incapacidade para o reino de Deus. Nós vemos aqui que essas pessoas, elas estão incapazes. Há uma incapacidade no meio de tantas famílias para o reino de Deus. Por quê? Porque se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor e vive uma vida segundo o desejo do seu coração. Mas nós vemos que a incapacidade para o reino de Deus, ela escraviza. E nós vemos muitos que estão escravizados porque eles voltaram às velhas formas de viver. Antes de ter uma experiência com Deus, na pessoa de Jesus, e eles voltaram às velhas formas, ou seja, os costumes, e novamente se tornaram escravos. Aqui em Gálatas 4:9 a palavra do Senhor diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Por quê? Porque deixaram de olhar para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Ou seja, tiraram a mão do arado e estão novamente compromissados mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Voltaram para a prática do pecado, da mentira, do engano, do vício. Se afastaram de Deus. Por quê? Porque não tem fé. Não tem usado a sua fé. Porque o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então essas pessoas, elas falharam na fé. Estão negligenciando. Voltaram aos rudimentos fracos do mundo, pobres, os quais de novo estão servindo o pecado. Por isso, nós aprendemos aqui que o desagrado divino,
Aqui em Hebreus 10, versículo 38, nos ensina: mas o meu justo viverá na fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós vemos aqui que essas pessoas que recuaram, que se desviaram, que não têm tido comprometimento com o Senhor, Deus não tem se agradado dessas pessoas. Porque a palavra de Deus nos ensina que o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Ou seja, a perda do entusiasmo espiritual está envolvendo muitas pessoas. Muitas pessoas estão caindo nessa cilada, nesse laço do diabo, perdendo o entusiasmo espiritual, saindo da presença de Deus, buscando os prazeres nas coisas do mundo, os prazeres momentâneos, os prazeres passageiros, os prazeres carnais, e deixando as coisas espirituais, aonde nós temos que dar prioridade a poder servir esse Deus maravilhoso. Aleluia. Porque o reino espiritual, ele cobra de nós condições para podermos entrar nas mansões celestiais. Primeiro, a humildade. Aqui em Mateus 5:3 diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Segundo, temos que ter perseverança. E é aqui na onde que Jesus nos ensina que aquele que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Temos que ter perseverança. As coisas estão difíceis, mas eu sei em quem eu tenho crido. As coisas estão complicadas, mas o Senhor, Ele está agindo em meu favor. Nós vemos aqui que tudo isso nos leva ao novo nascimento. Aqui em João 3,3 diz: a palavra do Senhor Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascer aqui, irmão, é nascer do Espírito. É uma conversão. É uma mudança de vida. É servir a Deus como seu Senhor e Salvador. É ter a convicção, a certeza do que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Meu irmão, esse mundo aqui é passageiro, mas o que nos espera é eterno. E para isto, nós sofremos na pele. Há um sofrimento diário, aonde, aqui em Atos 14:22, a palavra de Deus diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessária entrar no reino de Deus. Meu irmão, não é de qualquer jeito, não é fácil. Sabemos que há um preço, e esse preço é o preço da renúncia, o preço do comprometimento da palavra que Deus tem deixado para nós, porque Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Aleluia. E para isso nós temos que ter fé e amor. Por quê? Tiago, capítulo 2, versículo 5, ele nos ensina: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam. Meu irmão, Deus, Ele tem essa promessa
para cada um de nós. Aleluia. Por isso, tenha bom ânimo, esforça-te, larga, saia desse lugar que não agrada a Deus. Pare com isso que não agrada a Deus. O Espírito Santo tem falado ao seu coração. O Espírito Santo tem cobrado de você. Por quê? Porque a palavra, ela é como uma espada de dois gumes. Ela entra entre a divisão da alma e do espírito, meduas e junta. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Seguir Jesus é fazer tudo o que Ele manda, sem impor qualquer condição. Quando Jesus nos encarrega de algo melhor, é fazer e obedecer imediatamente. O ser humano, ele gosta de ditar o seu ritmo e a sua própria vida, tomar as decisões conforme acha melhor. É cheio de boas intenções, mas facilmente se deixa levar por sentimentos e impulsos momentâneos. Sabemos que fazer o que Deus espera de nós normalmente é mais difícil e vai exigir algum tipo de renúncia. Por isso, agarramos qualquer oportunidade para fazer primeiro ou rapidinho algo que Deus agrada. Vamos deixar a vontade dele para depois, mais tarde, quando der, até que abandonamos para sempre. A ordem do Senhor é sempre mais importante do que qualquer plano nosso. Por isso, meu irmão, Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que nessa tarde você possa continuar nessa jornada, olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da sua fé. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer na vida dele. Amém, meu irmão? Shalom Adonai. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Que palavra maravilhosa, confirmando tudo aquilo que Deus já tinha falado conosco, né? É isso. Deus é assim. Deus, ele é aquele que fala, ele é aquele que age em meio à sua palavra. Nós precisamos o quê? Confiar, acreditar, porque a palavra de Deus, ela não falha, ela é eficaz, ela é verdadeira, né? Aleluia. Então, queridos, vamos orar então, ainda. A irmã Ercília tinha pedido, né? Oração pelo Júnior. Júnior é o esposo da Andresa, aquela moça que faleceu, né? Há um mês vai fazer, que a gente estava aqui orando por ela, né? E não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Ficou 3 filhos, né? O esposo. Então é só Deus, né? Para ter misericórdia e consolar a família ali, né? Do esposo e dos filhos. Então, orar pelo Júnior e toda a sua família, né? Se você puder, lembre também de orar por ele, né? Então, acho que é só esse pedido que entrou depois. E os demais pedidos, irmãos, a gente vai estar depois olhando aqui no caderno e sempre vai estar lembrando e orando, colocando na presença de Deus. Amém? Vamos orar então, para que nós terminamos essa live em nome de Jesus. Amém? Senhor amado, nós te damos graças, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa tarde. Pela tua palavra que mais um dia foi exposta. E eu creio, Senhor, que já tocou em corações, como já tocou no meu também, e eu creio no meu esposo. Porque a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Ela sempre é eficaz para ter um coração aberto para recebê-la.
Venha abençoar cada lar, família que estiveram conosco, outros que vão estar numa outra hora, um outro dia, um outro momento. Que o Senhor também fale a esse coração, Senhor. Toma nas tuas mãos, Deus, e continua, Pai, a agir no meio da família. A família do irmão Júnior, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, a vida dele, os seus filhos, a sua esposa que partiu, Senhor. E consola, Deus, o coração dele, assim como dos filhos. Toma nas tuas mãos toda a família, Senhor, da irmã Ercília. Eu sei que não é fácil e toda a família tem sofrido, Pai, por essa perda da nossa irmã Andresa. Continua a trabalhar em corações, vidas, Senhor, sejam libertas. Que o Senhor venha nessa tarde, venha regular tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que não provém de Ti. Toda pressão alta, venha regular tudo aquilo que não provém da Tua parte, Senhor. Venha também trabalhar em portas de trabalho, venha colocar, Senhor, o ensino, Pai. Abre a mente, Pai, do Murilo para que ele faça essa prova e seja bem sucedido. Continua a libertar jovens, Senhor, de opressão, de depressão, que caia por terra em nome de Jesus. Homens que estão deprimidos, Senhor, que estão, ó Pai, muitas vezes sem agir, ó Pai, mas que o Senhor possa nessa tarde libertar pelo poder do Teu nome, o nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, ainda Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma tarde estar na Tua presença. Abençoa, Pai, os irmãos, as irmãs, os lares, famílias, que nessa tarde o Teu Espírito Santo ainda continua a falar aos nossos corações. Eu Te peço e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos, que Deus te abençoe com a paz do Senhor e todos vocês, em nome de Jesus. Amém?